Bom dia, gente. Bom dia, Brasil. Bom dia, Brasília. Estamos aqui nos estúdios da BR Brasil com mais um podcast Brasília. E hoje nós estamos aqui com a presença do pastor Glaucio e da sua querida esposa Juliana. Vamos hoje bater um papo com eles aqui, né? O pastor Glaucio, gostaria de saber um pouquinho mais sobre o senhor, tudo bem? Vamos falar para os nossos telespectadores, para os nossos ouvintes, quem é o pastor Glaucio? Pois é, eu sou Glaucio Cunha, sou filho do pastor Enoque da Tenda da Libertação, minha mãe é a dona Márcia, e sou casado com essa jovem senhora aqui, a Juliana, que é uma bênção de Deus na minha vida. E sou pai de 4 filhos, e sou pastor, sou advogado, e tenho trabalhado com as pessoas toda a minha vida. Eu vim para Brasília com 1 ano de idade, sou natural do Rio de Janeiro, mas cheguei em Brasília em 73, ou seja, no iniciozinho, nascido em 72, cheguei aqui em 73, e tenho desenvolvido trabalho como pastor nessa cidade. Antes eu fazia um trabalho com crianças, eu ia a creches, pregava em orfanatos, pregava na rodoviária, em praça pública, vestido às vezes de palhaço ou sem estar de palhaço, sempre levei a palavra de Deus. Participei da primeira Marcha para Jesus em Brasília com o pastor João Batista, homem de Deus, e com o projeto do Remissão. Sou oriundo da Igreja Presbiteriana Renovada de Brasília. Hoje nós somos filhos dessa igreja, estamos na Tenda da Libertação. E hoje trabalho também no DF Legal, na assessoria jurídica. Nós fazemos hoje um trabalho também social nas comunidades carentes, levando cesta básica, levando alimentos, tirando moradores que estão na condição de rua, né? Que legal. Pessoas que não têm nenhum tipo de ajuda, pessoas que têm problemas com drogas, que precisam, às vezes, de uma casa de recuperação para ter uma estrutura para se recuperar. Pregamos sempre também em presídios, né? Durante muitos anos tivemos fazendo trabalho nos presídios. Então, nós temos esse trabalho, esse engajamento social há muitos anos, com famílias, com pessoas. E hoje chegou um tempo em que eu vi que nós precisamos de representantes. Representantes não só do segmento evangélico. Eu fui empresário e meu pai é dono de empresas até hoje. E há pouco tempo é que eu me desfiz dos negócios, não por falência, mas por realmente disposição de mudar, né, de ação de trabalho. E aí tive escritório de advocacia. E nós estamos hoje trabalhando, então, no serviço público. E isso me motiva e me impulsiona a querer fazer melhor, fazer mais e ser um agente de mudança na nossa cidade, na nossa nação. Coisa boa, né? Então, pastor Glaucio, vejo que o senhor é pré-candidato PMN do partido, né? PNN, Partido da Mobilização Nacional. Eu gostaria que o senhor dissesse para os nossos telespectadores e para os nossos ouvintes o que levou o senhor a apresentar a sua pré-candidatura ao cargo de deputado distrital. Exatamente, isso é uma boa pergunta. Eu estava conversando há pouco tempo com um pastor que conheci hoje de manhã, e ele estava perguntando, e eu falei para ele que eu senti um chamado realmente de Deus para a minha vida. Coisa boa, né? Sempre trabalhei com política. A gente dizer assim, eu nunca fui político. Eu sempre entendi que o cristão precisa estar envolvido realmente nesse processo eletivo para que a gente possa ter pessoas que nos representem e que tenham identidade com a igreja, com os princípios, com os conceitos e com os valores que eu defendo. E isso me impulsionou. Então, eu sinto, de fato, um comissionamento de Deus para a minha vida para ir à política, porque eu quero ser um agente de mudança, de transformação. Quer fazer a diferença, Quero né? fazer a diferença. Eu falo que eu tenho muitos anos combatido a doença, lá na fase dando remédio. E chegou um momento que eu acho que agora eu preciso ir lá combater, de fato, o que causou aquela enfermidade. Certo. E aí, como uma pessoa que vai trabalhar no legislativo, a gente tem como criar instrumentos para tentar solucionar problemas que a gente já identificou, que eu trato as consequências desses problemas. Nós hoje vivemos um problema social em Brasília muito grande. Nós temos tido um aumento de moradores de ruas na nossa cidade. Nós temos tido um aumento tremendo de jovens que são dependentes químicos. Quantas famílias que são destruídas com isso. Porque doente não é só aquele jovem que é dependente, mas toda a família dele fica envolvida com aquilo e se torna, muitas vezes, dependentes
psicológicos daquela situação e ficam como reféns. E aí, sobre isso, acho que minha esposa, que eu queria que ela se apresentasse, falasse um pouco sobre essas pessoas que ficam reféns. Claro, sejam muito bem-vindos, né? A esposa do pastor Glaucio, né? Pré-candidato ao partido do PMN, vai falar um pouco conosco, né? Seja bem-vindo, fique à vontade. Bom dia. Bom dia. Essa questão que estávamos falando, né? A pessoa adoecida, ela adoece toda a família. E isso é uma verdade, né? Porque todo mundo se envolve. Todo mundo quer tirar a pessoa daquela situação, mas enquanto família, nós não temos recursos suficientes, né, para, enfim, tirar a pessoa dessa situação. É a hora que nós precisamos realmente reconhecer que é necessário uma ajuda. É necessário buscar algo realmente profissional que possa resgatar essa pessoa. E aí, no caso de mãe, pai, irmão, a pessoa fica uma codependência, né? A pessoa é dependente, você está sempre sujeito às atitudes e aquilo que aquela pessoa vai fazer por causa dessa doença, desse adoecimento. E nós temos visto famílias inteiras destruídas, né? Mães, esposas destruídas por causa desse adoecimento. Então, é uma coisa realmente que precisa ser sanada. Né, como o pastor Glaucio disse, com políticas públicas sérias, claro, com intervenções constantes, apoio familiar para essas famílias que estão nessa situação, um apoio psicológico, né, o adoecimento mental. A gente viu aí, a pandemia veio para provar isso, né, que o adoecimento mental, ele adoece todo o corpo. Sim. Então, a gente precisa cuidar disso. Né? E cuidar de um dependente químico é cuidar da família dele. Você não resgata apenas o dependente, você resgata toda a família daquela situação terrível. Estou ficando até emocionada, né? Eu quero perguntar para a senhora como que a senhora se sente, né, em apoiar o seu querido esposo, né? Porque vocês têm projetos muito bons, né? E Brasília precisa de pessoas como vocês. Nós temos eu acompanho nesses projetos, né? Vamos fazer esse ano 27 anos de casado. E eu, hoje, além dos projetos do meu marido, eu tenho um projeto só para mulheres, que é o projeto Esmeraldas, em que a gente auxilia mulheres em processos de vida, processos de viuvez, processos de acompanhar um marido adoecido ou um filho das drogas, porque essas mulheres elas precisam de muito apoio. Sim. E a gente está ali auxiliando nesse apoio. E eu entrei nesse projeto porque o meu marido disse, vai ser um excelente projeto, você está habilitada para isso. Então, nós vivemos essa parceria. E com certeza que em Brasília precisa demais, né? Muitas famílias precisam, né? Eu queria só pontuar um negócio, que eu acho que lugar de mulher é onde ela quiser estar. Com certeza. Onde ela quiser, ela fazer o que ela quiser, ela tem que... Eu falava isso para minha esposa, você não depende de mim, pelo contrário. Nem eu dependo de você. Você pode ir aonde você quiser, você pode estar aonde você quiser, você pode fazer aquilo que você quiser. Basta você querer e colocar Deus sempre à frente, em primeiro lugar na sua vida, minha querida. Eu acho isso muito bonito, né? Quando a esposa ela tem um apoio, né? 100% do esposo e o esposo também da sua esposa, vice-versa, né? Isso faz com que traga mais segurança, né? Naquilo que a gente vai fazer, né? Sim. E com sucesso, com certeza, alcança melhor. Eu sempre costumo dizer isso, né? Verdade. Gente, agora eu quero fazer uma pergunta agora para o pré-candidato, pastor Glaucio. Posso te chamar de pastor Glaucio, né? Pode chamar, pode ser. Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre os seus projetos. Você tem projetos voltados para crianças, adolescentes? Foi boa essa pergunta, porque eu me lembro um dia eu estava ali na Estrutural, com trabalho, e aí, acho que você talvez... Né, a gente nem conversou aqui antes do podcast só sobre algumas coisas. Claro. E aí essa criança pegou um carrinho de pipoca e começou a descer correndo com esse carrinho de pipoca. Eu mostrei para os meninos ontem um vídeo sobre esse assunto que eu estava querendo fazer. Mas essa criança correu com esse carrinho de pipoca e, de repente, a gente parou. Eu corri atrás, né? Eu falei, menino, não pode brincar com carrinho de pipoca. E o menino virou para mim e falou assim, não, tio, eu não estou brincando, não. Eu estou roubando mesmo. Nossa. Eu estou roubando.
E eu falei, não, não pode roubar. Você vai roubar? Não, você está brincando. Para, me empresta o carrinho. Não, tio, eu estou roubando. Eu falei, mas por que você me disse que eu estou roubando? Ele falou assim, olha, meu pai é ladrão, meu irmão é ladrão, as pessoas aqui, todo mundo rouba. E aí eu vi que a vida que aquele menino conhecia era essa, a experiência profissional que ele tinha próximo dele era essa. E eu falei assim, não, olha, vem para cá, você não precisa roubar, você pode pegar a pipoca que você quiser, eu vou te dar quantas vezes você quiser, mas isso aqui é para servir todo mundo. Se você roubar, só você vai ter e os outros não terão. Então, você não pode pegar algo que você não tem para você simplesmente porque você quer, ou simplesmente porque você quer possuir aquilo. Trabalha com que você pode chegar além, você pode ir além. E aí começamos a trabalhar com aquela criança. Aham. Depois de alguns meses, aquela criança, eu conversando com ele, eu perguntei novamente para ele. Eu falei assim, o que você quer ser quando você crescer? Você me disse um dia que você queria ser ladrão. E agora, o que você quer ser? Eu falei assim, eu quero ser pastor. Olha que coisa boa, né? Aí eu achei muito legal, mas eu fiquei preocupado com aquilo. Porque eu falei assim, agora ele passou a ter duas referências. Ele tem Uma referência. do ladrão e tem do pastor. Então ele teve duas referências na vida dele. E aí eu olhei para aquele menino e disse, eu quero te contar um segredo. Você pode ser o que você quiser ser. Você precisa ter restaurado a sua dignidade. Eu quero ser um agente que vai restaurar a sua dignidade. Nós conseguimos colocar aquela criança numa escola, matriculá-lo. Hoje ele estuda, hoje ele está lá desenvolvendo algo, crescendo, indo além, porque ele não estudava, estava na rua. E eu creio que aquele menino vai alcançar grandes coisas. Eu disse para ele, você pode ser um policial, você pode ser um bombeiro, você pode ser um médico, você pode ser um profissional liberal, você pode ser o que você quiser, né? Basta você estudar, se preparar, se capacitar, montar uma estratégia, estabelecer uma meta para que você alcance o seu alvo, para que você possa chegar lá. Então comece desde já a construir. Olhe as profissões. E é aquela que bater o seu coração, que realmente te chamar, é o que você deseja ser. E você, além de qualquer outra profissão que você desejar, você ainda pode ter o sacerdócio e ser um pastor. Uhum. Porque se for um chamado de Deus para a sua vida. Uhum. Mas o que eu quero dizer, então, eu queria abrir esse ponto. E essa criança me chamou a atenção. Então, por que eu penso para as crianças e os adolescentes? Eles precisam hoje de ter projetos que envolvam eles, hoje talvez a escola aproximando de profissões. Na minha época, eu tinha na escola PAE, que era Práticas Agrícolas Escolares, tinha práticas industriais, tinham práticas do lar, né? Sim. Onde e hoje em dia essas fomentações de profissões saíram das nossas escolas. Pô, qual o problema? Gente, as crianças continuam as mesmas. Eu aprendi, eu me lembro que na minha escola eu dirigia um tratorzinho Tobata lá e andava com aquele tratorzinho na escola, fazendo horta, isso e aquilo outro. Aquilo me despertou um desejo de trabalhar. Então, às vezes, eu saía depois da hora da aula, eu ia à escola à tarde, porque para pegar o trator, para fazer algum trabalho ali na escola, para poder ajudar a mexer na horta. Tinha um incentivo, né? E o professor não dizia que eu era obrigado, que eu tinha que fazer. Eu ia porque eu fui motivado a desenvolver um trabalho. Né? E eu acho que está faltando hoje essa fomentação. Com e nós certeza. precisamos, como o legislador, quando eu penso assim, quando eu chegar lá, né, quando eu estiver lá, eu quero fomentar esse tipo de coisa para que as nossas escolas voltem a implementar essas políticas, ensinando as nossas crianças. Até mesmo porque dentro dos lares, né, são várias famílias, né, e famílias totalmente desestruturadas, né, e que não trazem, né, esse ensinamento vivo para a criança, né. Então as crianças se espelham nos pais, né, como o senhor mesmo mencionou. A criança mencionou duas referências, uma referência de ladrão e a outra, eu quero ser pastor. Então, no momento que o senhor incentivou essa criança ela se reacendeu ali, né, de incentivo. Então, hoje não só o nosso Brasil, nossas crianças precisam ser incentivadas, né, e adolescentes porque elas são o futuro, né? Exatamente. O futuro da nossa nação. Então, meus parabéns. Meus parabéns que a gente precisa de pessoas assim, de candidatos, né, assim como o senhor, que é pré-candidato, mas vamos aí lutar, né? E eu sei que tudo é possível. Pois é, eu estava lembrando aqui de Jesus, quando, certa vez, as crianças queriam estar com ele, e começaram a querer impedir as crianças. Ele falou, não, deixa vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino do céu. E quando a Bíblia diz que a gente tem que ensinar o filho
no caminho que ele deve andar. Não é apontar o caminho. Não se ensina no caminho apontando para ele. Se ensina vivendo no caminho dia a dia. Ou seja, meu filho vem comigo aqui no trabalho, senta do meu lado, eu ensino ele o que é trabalho, ele vai comigo. Sim. Não estou dizendo de exploração infantil, Sim. não estou dizendo de exploração do trabalho infantil, mas de mostrar, meu filho, vem cá, olha só, olha o que o papai faz. Né? Olha como é que faz um projeto. Um engenheiro vai mostrar isso. Eu, outro dia, sentei com meu filho está fazendo agora direito, falei, vem cá, meu filho, vem ver como é que se faz uma petição. Senta aqui, uma petição é isso, você estuda isso, o que você quer defender, onde você quer chegar, vem cá para você ver como é que se faz um parecer de um assunto. Aí fui mostrando para ele, conversando, para que ele possa aprender. Peguei ele, o sistema que eu uso hoje, que é utilizado no GDF, sentei e falei, olha, vem cá, vem aprender a mexer nesse sistema. Aqui você cria processo, aqui você manda, aqui você envia, aqui você faz aquilo. Porque eu tenho que ensinar no caminho. Se eu quero que ele seja uma pessoa enganjada trabalhando, eu preciso ensinar ele a trabalhar. Claro, não, com certeza. É claro, eu sempre fui ensinado assim, mas meu pai tinha momentos que falava assim, hoje você não vai trabalhar. Ah, pai, eu queria, não, você vai hoje brincar, vai lá descer, vai brincar, vai jogar bola, vai fazer isso. Ah, hoje vai para o clube, vai fazer sua natação, vai fazer isso, aquilo, outro. Então, mas tinha momentos que ele falava, não, hoje você vai comigo para o trabalho. Porque ele tinha que me ensinar no caminho. O caminho a gente anda nele junto. A gente só não aponta. Apontar, mostrar o caminho é fácil. Mas andar nele não são todos que estão dispostos. E é essa a minha ideia. É criar projetos. E no caminho eu sei que pode ter momentos que eu vou ter que chamar pessoas. E quando eu falo de projetos sociais, aí as pessoas falam, você vai criar programas sociais? Não, gente. Tem tanto programa social funcionando bem e que precisam ser implementados. Que precisa que a gente chegue ali, sente, às vezes ajude, fale sobre gestão, fale sobre questões e ajude, dê aporte financeiro para que aquele trabalho vá à frente. Então, os nossos projetos, como com relação à criança, eu acho que são coisas fatíveis. Que não, tem como a gente chegar e realmente executar. Não é ficar só no mundo dos projetos, das ensinar leis. A criança, Exatamente, né? Me faz lembrar uma cena, você falando tudo isso, me fez lembrar uma cena que eu vi, Juliana, na internet, uma criança muito revoltada. Ela mesma gravou um vídeo na internet, colocou na internet, que bombou. Essa criança estava revoltada e ela começou a xingar o conselho tutelar, começou a falar, sabe, palavrões, e ele estava mesmo assim muito irado ali e soltando assim, sabe, tudo para fora, mas tipo assim como um desabafo para a população, falando assim, por que vocês, conselho tutelar, vocês não vêm trazer uma cesta básica para minha família? Porque sabe o que foi que fizeram com ele? Simplesmente ele era o ganha-pão daquela família. Ele saía todos os dias, 6 horas da manhã, e vendia água na rua, nos sinais. E o conselho tutelar foi lá e tirou ele da rua, para ele não fazer mais aquilo. Aí dali ele estava revoltado ali, sabe? Falando que era ele. Vocês sabem o que é ficar sem comer? Vocês sabem o que é ficar sem tomar um leite? Mostrando, filmando a geladeira, assim, né? Aquele vídeo bombou na internet. Então, eu vendo hoje o pastor Glaucio, né, falar das crianças, dos adolescentes, esse projeto vai, com certeza, né, fazer muita diferença na vida dos familiares, porque realmente hoje, é como ele falou, é andar no caminho o quê? No caminho certo, no caminho correto, mas é de forma que as crianças venham ser instruídas pelos próprios pais, né, que é o que não está acontecendo hoje na maioria das vezes, né? Então, pastor Glaucio, eu acho que o Brasil, não só Brasília, já estou profetizando o Brasil, né, precisa de pessoas para fazer a diferença, né, no meio dessa população, no meio desses familiares. E, com certeza, né, eu sei que o senhor veio aí para fazer a diferença, né? Verdade. Você falando de criança e falou do Conselho Tutelar, eu tive boas experiências com o Conselho Tutelar. É claro que existem exceções, mas eu acho que a gente tem que olhar para as instituições, e eu olho para essa instituição, e vejo que muitas vezes precisa de homens sérios ali, que se com certeza proponham a ser conselheiros. E muitas vezes, na época das eleições de Conselho Tutelar, nós vemos as igrejas, as pessoas não se movimentam para inserir ali pessoas que tenham propósitos e projetos para serem conselheiros. A gente precisa atentar para isso. Mas eu me lembro que uma época no Cruzeiro, eu fazia um trabalho com moradores de rua, na época a rodoferroviária ainda funcionava ali no Cruzeiro. Então eu tenho uma igreja ali próximo ao viaduto Ayrton Senna, e na nossa igreja a gente trabalhava com moradores de rua. E um dia tinha uma jovem que foi tirado dela o filho, porque ela andava com eles nas ruas pedindo e tal, e aí foi tirada a criança dela.
E aí ela me procurou, sabendo que eu era pastor, sabendo que eu era advogado. Eu fui lá ao Conselho Tutelar, nós conversamos, conseguimos... e tinha alguns problemas sérios, porque aquela criança já tinha 6 anos, nunca tinha estudado, já ia fazer 7 anos, na verdade, nunca tinha estudado, nunca tinha entrado numa escola. Nós conseguimos viabilizar a matrícula dela em uma escola, mas ela não tinha endereço. Então, como se matricular sem endereço? Sim. E aí eu peguei o endereço da igreja, forneci como sendo o endereço para aquela mãe, porque ela era moradora de rua. E aí conseguimos matricular, eu comprei uniforme, compramos material e acompanhei aquela criança. Eu me lembro do primeiro dia que ela fez o primeiro desenho, eu tenho esse desenho lá em casa, ela desenhou fez um desenhozinho e tal, e pediu a professora para escrever, para o tio pastor, que ela me chamava de tio pastor. E aí eu peguei aquilo, e para mim aquilo é um diploma, aquilo para mim é um troféu. Sim, né? Se você claro. quer dizer assim, você quer ser... Para mim aquilo ali, eu fui honrado com aquilo. Aquela criança, no primeiro desenho que fez, ela dedicar aquele desenho para mim, eu fiquei feliz. E aí nós ajudamos aquela criança. Depois eu conversei com aquela mãe. Uma professora da escola quis ajudar mais, porque ela morava na rua, e pediu, vamos ter uma guarda compartilhada? Deixa essa criança ficar lá em casa de segunda a sexta para estudar. Aí ela vai ter um lar, uma referência. Aí ela veio conversar comigo. E aí eu chamei o Conselho Tutelar, e nós sentamos os 3 ali, na verdade os 4 juntos depois, que também foi chamada a professora, e conseguimos compor um acordo para que aquelas pessoas pudessem compartilhar a guarda daquela criança, para aquela criança sair da rua, e ao mesmo tempo. E aí aquela mãe e aquela professora passaram a ter um excelente relacionamento, e aquela criança passou a conviver, aquela mãe então teve uma estrutura para voltar para um trabalho, ela teve uma estrutura para voltar, conseguir um lar, conseguir uma casa, dar uma estrutura melhor para aquela criança aos finais de semana. Tá vendo? E aí isso mudou. E aí o tempo passa. Com certeza, né? E um dia eu estou na escola do meu filho, eu sou abraçado por um menino de 10 anos, a idade do meu filho, ele vem e me abraça, oi tio pastor. Aí eu, opa, isso aqui me lembra. Aquele menino me abraça e fala assim, você está lembrado de mim? Eu falei assim, me lembro, me ajuda a lembrar, porque você acha que cresceu. E aí ele falou assim, não, olha só, eu era aquela criança que o senhor colocou na escola, que teve aquele problema naquela época, houve uma intervenção do Conselho Tutelar e tal, e vocês agiram, e eu acho que aquela intervenção foi importante, mas tudo que aconteceu ao final, o desdobramento daquilo ao final foi muito legal. E aquele menino me abraçou, e a mãe dele veio ver a professora, já tinha me visto, ela não lembrava disso, eu queria relembrar, conhecer o senhor novamente, veio e me abraçou e tal. E aquela família, agora era uma família onde ele tinha 2 estruturas, 2 núcleos familiares, era uma família moderna. Sim. Né? Com uma nova situação amparada pela nossa legislação atual. E eu vi aquela situação e eu fiquei feliz de ter participado e ter sido um agente de mudança na vida daquela criança. Então, eu falo sempre isso para as pessoas, a gente precisa fazer o bem. Claro. Eu não me importei com aquilo, ganhei um abraço um dia desse de um homem muito mais alto que eu, forte, veio e me abraçou no ônibus, e eu falei, meu Deus, agora eu perdi tudo. Aquele camarada me abraçou assim, de lado, e eu fiquei preocupado. E quando ele veio, ele falou assim, eu quero te abraçar, eu quero te agradecer, porque você uma vez foi na creche onde eu estava, e na verdade para a adoção, né? E falou sobre a importância da adoção, falou para nós ali, esclareceu muitas coisas, e falou que eu podia ser o que eu quisesse ser, e que eu tinha condições, era só me esforçar, fazer o meu trabalho, fazer a minha parte que eu ia. E hoje eu tenho uma família, hoje eu estou estruturado, depois eu fui adotado e tudo. E eu falo, que coisa tremenda. Então é um projeto também que eu acho que falta hoje em dia um esclarecimento às pessoas sobre o que é adoção, o que é essa constituição de uma família por esse caminho também, que acho importante a gente desenvolver e fomentar esse assunto. Sim, então eu acho que a gente precisa ter pessoas em lugares importantes que se posicionem e que causem e comecem a fazer com que as coisas mudem. Eu falo que mudar é difícil, mas a gente precisa mudar. Impactar, né? Como o pastor Glaucio impactou os coraçõezinhos lá, né? E até que um dia, né, encontrou e deu um abraço. Isso é muito bonito, isso é muito bom, pastor Glaucio e Juliana. Né? Vocês, com certeza, vocês têm lindos projetos, né, para poder fazer a diferença aqui de Brasília, né? Eu falo sempre Brasília, mas não só Brasília, mas o Brasil, porque com certeza o Brasil vai estar ouvindo vocês. Com certeza. E está aprendendo, né, gente? Também aqui, né? Ouvindo os nossos telespectadores, ouvindo os nossos ouvintes, eles vão estar também aprendendo um pouco mais
de tudo que nós estamos conversando hoje aqui Verdade. para aplicar no dia a dia deles, né? Afinal de contas, os ouvintes e os telespectadores da Rádio Brasil, eu creio que são muitos, não só no Brasil, mas fora dele. Claro, com certeza. E aí o pessoal que vota Fora fora do vem para Brasil Brasília, também, né? Vem para Brasília para honrar as pessoas da nossa cidade e votar na nossa cidade. Isso, com certeza. Pastor Glaucio, eu quero fazer uma pergunta para você. Quais são as suas pretensões políticas para o ano de 2022? Não, minha pretensão, eu sou pré-candidato Pré-can- hoje a deputado distrital. é, Então, pra- minha pretensão política é A sair pré-candidato. candidato a Isso, a distrital pré-candidato. e depois, para o ano de 2023, ser o representante de muitas pessoas no Distrito Federal. Aham. Então, eu quero ser o representante de muitas pessoas no ano de Sim. 2023. Nesse ano, a minha pretensão política, de fato, é ser... Hoje eu sou pré-candidato a distrital, quero Sim, ser claro. candidato e quero Pra ser poder- eleito ao final do pleito, Aham. né? Eu quero ser eleito. Esse é o meu projeto, vou trabalhar com isso. E quero, nesse projeto, aí são com relação aos trabalhos que eu quero desenvolver, eu quero desenvolver muitos trabalhos Vamos na falar área um de pouquinho saúde, sobre educação. isso que eu ia falar. Vamos falar um pouquinho sobre esses trabalhos, né? Sobre esses projetos. Vamos começar falando aí sobre saúde. Pois é, eu acho que nós precisamos, em alguns casos, repensar a gestão, Aham. né? Repensar a gestão. É claro que repensar a gestão, não adianta a gente falar só de repensar a gestão. Eu vi o governo agora entregando algumas escolas reformadas e tal. Então, esse é um trabalho importante que tem que ser dado continuidade. Sim. Ou seja, reforma de escola, reformas de postos de saúde, voltar a alguns programas que funcionaram talvez em outros governos e agora não funcionam, não estão mais funcionando porque, como eu disse, não eram políticas públicas, eram Sim, políticas sim. do governo daquela época. E a gente precisa transformar algumas ações em políticas públicas. Sim. E aí você talvez ter o médico que vai à sua casa, ter aquele enfermeiro que passa de casa em casa, sabendo o que as pessoas estão querendo. Então, quantas pessoas que seriam hoje, estariam empregadas, que estariam desenvolvendo trabalho, batendo na porta, olha, tem alguém doente, qual é o problema que vocês estão precisando? Olha, nosso posto de saúde aqui está à disposição, vai lá, tem médico tal dia, está marcando consulta. E começar a fazer esse tipo de trabalho. Então, Sim. eu acho que a gente precisa ter aquele médico, sabe aquele médico que vai na sua casa, que bate na Sei, sua porta, sei. que está junto. E as escolas, como eu já tinha falado até anteriormente, a gente fomentar, levar a comunidade para dentro das escolas. Hoje nós estamos com a escola, e eu quero dizer isso assim, não estou aqui falando mal de professor, não estou aqui falando mal de sindicato, pelo Claro, contrário. fica à Eu acho que vontade. todos esses são importantes, o trabalho do sindicato, o Claro. trabalho dos professores. Agora, nós não podemos levar a nossa militância política para dentro da escola. Sim. Escola é lugar de fomentar conhecimento Aham. e fomentar todas as outras coisas. Então, a família tem que estar dentro da escola, trazer os empresários da cidade para dentro da escola, trazer os profissionais. Amanhã é dia do trabalhador, eu quero aqui deixar um abraço aos trabalhadores. Sim. E dizer que o trabalho deles é importante em todas as áreas. Então, essas pessoas precisam estar sendo representadas nas nossas escolas. Claro. Então, a gente começar a fomentar políticas educacionais em que envolva a sociedade. Então, Sim. eu na minha época, eu lembro que a gente entrava num ônibus, ia para um museu, ia para conhecer isso, ia conhecer aquilo. Depois a gente ia lá no Exército para conhecer os militares, ver como é que é o serviço militar. A gente tinha o dia da bandeira, o dia do hino nacional. Aí o pessoal fala, isso aí, você quer ser... Não, eu quero resgatar valores. Eu falo para as pessoas uma coisa, e eu quero destacar isso aqui agora, que eu quero trabalhar para restaurar a dignidade das pessoas. Que é muito importante, Exatamente. E para que a gente tenha uma dignidade restaurada, a gente precisa entender que princípios e valores não são negociáveis. Sim, com certeza. Então, você não pode negociar princípios e valores. É verdade. E a gente tem que resgatar alguns princípios e valores que, infelizmente, foram colocados na mesa no balcão de negociação. E isso fez com que os nossos jovens perdessem referência. Hoje nós temos em algumas comunidades pessoas que têm medo da polícia. Na minha época, a gente tinha respeito pela polícia. Eu nunca tive medo de policial. Eu andava na rua de cabeça erguida, andava com meu documento no bolso, o policial me abordava, eu me identificava, eu não tinha prazer de dizer para ele quem eu era, porque eu não tinha medo da polícia. Eu acho que isso a gente precisa restaurar, essa dignidade. E Porque se hoje, você né, tem dignidade, as pessoas já têm medo, né? exatamente, o professor ter dignidade para entrar em sala de aula com um bom salário, sendo as Sim. pessoas que fazem a limpeza da escola. segurança, né? Exatamente, as pessoas na minha época,
eu tinha... chegava na escola, tinha café da manhã, passava um pouco, tinha um lanche, e às vezes antes de ir embora, às vezes ainda tinha alguma coisinha para os alunos ali, e a gente tinha aquela amizade, aquela tia da cantina que a gente ia lá, eu tinha prazer de entrar, de abraçar, de beijar. Às vezes elas iam na minha sala, Glaucio, estou precisando de cebolinha e tal. Eu falava lá com o professor, deixa eu falar aqui com o Glaucio, porque eu cuidava da horta, então eu corria lá para buscar a cebolinha, corria lá para buscar para ela a salsinha, levava lá, e a gente tinha aquela amizade. Eu acho que isso é importante, porque a escola é uma continuação da nossa casa, é um lugar de aprendizagem. Então, é um lugar onde você tem que ter um ambiente de segurança. Eu acho que a gente precisa fomentar, de novo eu falo, com certeza, essas políticas públicas que tragam segurança à escola, que o aluno se sinta bem. Eu ia para a minha escola para jogar bola no contraturno. O professor de educação física chamava, gente, vocês podem vir e tal, e era coordenado por eles. Sim. Então, a gente estava sempre na escola, tinha peça teatral, a gente usava o teatro, a gente ficava ali, brincava. Eu sou evangélico desde de nascença, mas tinha culto, tinha missa, tinha outras manifestações, e eu achava aquilo importante, porque aquilo lhe fomentava na gente um desejo de estar na escola. Ou seja, a escola ela é um ambiente que eu me sinto seguro, que eu me sinto bem, que há o bem-estar. Então, para isso, a gente precisa, sim, levava uma visão, né, totalmente diferente. Destinar verbas para que essas escolas sejam reformadas e que criem melhores estruturas. Gente, eu falo que eu sempre me senti muito bem na minha escola. Eu vejo principalmente a parte de segurança, né? Com certeza. Hoje as escolas estão precisando muito, né, de segurança. Nós vimos aqui em Brasília, né, agora pós-pandemia, como foi difícil o retorno às aulas, com a violência nas escolas, crianças armadas, tá arma branca, arma mesmo de fogo. Isso. E a gente viu aquilo. E por que isso, muitas gente? brigas, né? Exatamente. Eu falo, é a questão familiar, sabe? O problema familiar. Então, às vezes, se a família vem para a escola também vai mudando a forma em que a família começa também a se desenvolver no dia a dia. É verdade. Então, a gente precisa ter esse envolvimento. Eu preciso da família, ela é minha referência. Então, se eu não tenho a segurança em casa, e às vezes os pais... eu sou filho de jovens, eu tenho 4 filhos, um com 20, 18, com 6 e com 4. Nossa! Casado com a Juliana há 27 anos agora, mesmo casamento. Então, eu olho para essa situação e falo, gente, alguns pais têm me ligado, esses dias alguém me ligou e falou assim, como é que eu faço para lidar com meu filho que é adolescente e é jovem, ele já está trabalhando, ele tem uma empresa, a empresa dele está gerando já valores expressivos, ele teve faturamento mais de 1 milhão no ano, teve lucro real de 600 mil em ano e não está sabendo lidar com isso. Como é que eu faço e tal? E eu fui conversar com ele, falar sobre essa questão, fui falar sobre a questão de problemas fiscais, como resolver essas questões para que ele não tenha complicações fiscais, que ele entenda que aquele valor que ele gerou não é dele, é da empresa, ele tem que ter o prolabore dele mensal e não entender que aquele dinheiro é dele. E aí você fala, mas como é que você foi conversar com... Gente, olha só, o pai tem que ter segurança. Eu falo que eu tenho um filho que tem 20 anos, ele vai para algum lugar e ele, pai, eu posso ir? Agora eu te pergunto, como que o senhor se sente, né, sendo essa referência toda, né, para esses familiares, essa diferença, né, esse impacto, né, do que o senhor já fez também, né, na vida de adolescentes, crianças, né, como nós já ouvimos aqui, né, gente? Como que o senhor se sente? Grato a Deus. Coisa maravilhosa isso, sinceramente, né? pelo privilégio e oportunidade que Ele me deu de me posicionar como um homem de Deus. Sim. Porque mais do que como pastor, porque eu sou primeiro eu tenho que ser cristão. Sim, então, como cristão, eu me sinto honrado, porque eu não era merecedor. A graça de Deus que veio sobre a minha vida e me libertou, me salvou, não deixou que eu falo para as pessoas, eu trabalho com drogado, nunca usei droga. Eu trabalho com pessoas que têm problemas com bebida, nunca fui alcoólatra. Eu trabalho com pessoas que têm problema que moram na rua. Desde que eu me casei, eu tenho casa própria. Mas eu trabalho desde criança. Então, meu pai me ensinou no caminho. Essa referência que você tem já é algo mesmo assim, de Deus mesmo, né? Porque geralmente quem mexe com drogado fala, eu já fui drogado. Aí outro, né? Sempre tem alguma coisa, né? Sim. Pois é, eu falo para as pessoas, eu nunca passei fome. Se eu disser passei fome, nunca passei fome. Meu pai sempre trabalhou muito. Eu via meu pai levantar de madrugada, chegar em casa novamente na madrugada, às vezes deitar, dormir 1 hora por noite, 2, levantar novamente, sair para trabalhar. E eu sempre tive uma condição
não vou dizer que eu não passei falta de algumas coisas que eu queria dificuldades, isso. né? Às vezes você fala assim, eu quero todas. aquele tênis, eu quero aquela roupa, eu quero aquela bolsa, eu quero aquela comida. Não, hoje você vai comer isso aqui, meu filho. A gente tem isso para comer, é o que a gente tem. Então, o que eu falo, eu não passei necessidade, não dizer não tenho o que comer. E tem Tô 26 entendendo. anos que eu trabalho levando comida para famílias. Levando cesta base, levando verdura, levando isso semanalmente. Poxa, que legal, né? Muito Aí eu bom. falo, por que eu faço isso? Porque eu entendo que Deus me abençoou, me transformou e me deu um privilégio de pregar o Evangelho. Só que o Evangelho, eu penso sempre que um dia eu vou chegar diante de Deus. Claro, com certeza. Quando eu chegar diante de Deus, ele vai assim, eu tive fome. E eu quero que ele diga para mim, você me deste de comer. Eu tive sede, você me deste de beber. Eu tive preso. Quando eu vou fazer trabalho nos presídios, quando eu faço trabalho em hospitais, eu sempre lembro, eu tive doente, você foi me visitar. Agora, quando ele disser para mim, você não foi, eu não te vi, você não fez. Minha preocupação é que um dia todos nós iremos chegar diante de Deus. Com certeza. Pastor Glaucio, eu, Eliane, né, como jornalista, me bateu aqui uma curiosidade, Juliana, de fazer uma pergunta para o seu esposo. Eu sei que todos os projetos de vocês são lindos, né? E com certeza vai acontecer, já declaramos isso, né? Vai acontecer. Eu tomo E eu posse sei em nome de que Jesus. eu Amém. sei que o senhor, como pré-candidato, vai fazer a diferença em 2023, né? Aqui em Brasília. E sempre falando, né, gente, para todo o Brasil e para fora também do país, né? Porque as pessoas estão nos ouvindo. Verdade. E com certeza as pessoas aprendem, né? Conosco no dia a dia, o que nós falamos, o que nós refletimos nas pessoas, né? Além desses projetos lindos que eu sei que vocês têm, fala assim para os nossos telespectadores, nossos ouvintes aqui da BR Brasil, algum projeto que o senhor tem, né, para poder, que você acha que é mais importante, né, a população nesse momento saber. Olha, eu fico sempre tendencioso assim, as pessoas quando me fazem essa pergunta, eu falo, Algum que te eu não chama a tenho atenção? um projeto mais importante. O que eu tenho é o seguinte, eu acho que a gente tem que ter muito trabalho. Sim, Porque legislação nós temos muito boas. sim, O que nós precisamos? Pegar essas legislações e começar a ser aplicadas. sim, Então, uma das coisas que eu não venho com promessas, eu quero criar leis para isso, para aquilo outro. Não. Nós temos que pegar as nossas legislações criadas, que já existe, que já né? existem, e começar a colocá-las em prática. Começar a trabalhar. Começar a trabalhar nessas. Porque o legislador, ele pensa só que ele tem a função de criar leis. Sim. Mas ele é gestor público. Ele é alguém que fiscaliza. Ele é alguém que vai ver se a lei que foi criada está sendo de fato aplicada. Então eu Sim. acho que ele tem que se preocupar com isso. Eu falo que eu sou operador do direito, por ser advogado e por trabalhar muitos anos, mas eu acho que nós precisamos de pessoas que estejam preocupadas em ir lá pegar o que a saúde precisa. Gente, ela não está precisando de novas leis. O que a educação precisa? Ela não está precisando de novas leis. O que o nosso sistema de segurança pública hoje precisa? Está precisando de novas leis? São leis mais duras que vai resolver? Será que... Outro dia alguém perguntou, você é a favor da pena de morte? Eu falei, pena de morte vai resolver? Nos países que tem pena de morte não tem mais assalto, não tem mais homicídio. A violência lá é menor e tal, mas você olha aonde foram os investimentos que foram feitos. Aonde foram fiscalizados, como foram fiscalizados esses investimentos que foram feitos. Então, eu acho que a gente precisa, sim, buscar ser alguém que vá fomentar e fazer com que as coisas comecem a acontecer. Sim, então, por exemplo, com certeza. o que eu falo? Outro dia eu falei com um pessoal na área da saúde. Eu falei, o que eu preciso que vocês façam? É que a saúde pública diga, primeiro, os profissionais, qual é a estrutura que vocês precisam? Agora, vamos ouvir a população. O que a população precisa? Eu acho que um resumo de tudo isso é o que você falou, né? A valorização da vida Sim. e o resgate da dignidade. Com Né? certeza. Porque quando tudo parou, que foi a pandemia que nos pegou de surpresa e ninguém Sim. escapou dela, estava Isso. todo mundo no mesmo barco, Aham. a gente viu a importância disso. Sim. Né? A valorização da pessoa, do ser humano. Do ser humano. Para que Resgate esse da ser dignidade. humano possa suportar o dia a dia, possa suportar esses acontecimentos imprevistos, né? Como uma pandemia. A gente viu aí pessoas que morreram na pandemia não por causa da Covid, mas morreram em decorrência da pandemia. Pessoas que levadas ao suicídio,
Pessoas, hoje a gente está vendo as consequências disso na vida das crianças, como já foi dito aqui. Sim. Crianças mais estressadas, mais violentas. Por que isso, né? Por como está, enfim, as bases, né? Como tem sido, qual política que a gente tem para a base de vida, para a pessoa, para formar o cidadão uma pessoa cada vez melhor. Que isso faz a diferença, com certeza, Sim. né? Pastor Glaucio, em relação ao projeto de mulheres, existe algum projeto com mulheres? Existe. Eu acho que a gente precisa trabalhar com as mulheres, principalmente para que elas aprendam, e minha esposa fala muito sobre isso, e ela me ensinou muito sobre isso, Né? que as pessoas precisam aprender o seguinte, a lidar com o processo. Certo. Que você só alcança o resultado se você aprender a passar pelo processo. Uhum. Uma mulher que sofreu violência durante muitos anos, ela precisa aprender a passar pelo processo. Qual é esse processo? É de se libertar da codependência em todos os aspectos, seja ela financeira, seja ela social, seja ela emocional. Uhum. E é passar por esse processo de libertação para começar um trabalho realmente sério. Porque o que eu disse que, para mim, o lugar de mulher é onde ela quiser estar. Com Se a mulher certeza. disser, eu vou ser isso, ela pode ser. Se ela disser, ela não precisa ser dona de casa, ela não precisa estar casada, ela não precisa estar, sabe, ela não precisa de nada disso. Hoje a mulher, né, ela alcançou a sua independência, Sim, né, própria, né? exatamente. Antigamente Na verdade, a mulher precisa ter aquilo que ela quer ter, né? com Exatamente, certeza é isso precisa aí. ser respeitado. Se ela falar assim, não, eu não quero me casar. Ok. tem que respeitar. Ok, joia, excelente. Não, eu quero ser uma mulher casada. Ok, ótimo. Por que ela não pode ser? Sim. Eu vejo as pessoas que discriminam mulheres que são casadas e que querem estar casadas. Mas, que bacana, muito bom isso. Ou então ao contrário, O também, né? contrário. Mulheres que não querem casar, né? Que E não não querem. respeita isso, né? Exatamente. Particularmente da mulher. É justamente isso que eu estou falando. Então, a gente não tem que impor a mulher. Então, eu acho que esse projeto é trabalhar com esse resgate de dignidade, ajudar as mulheres a passar por esse processo. Como? Aí, gente, é fomentação profissional, fomentação espiritual, fomentação financeira, estrutura para que ela possa ter saúde para trabalhar. Sim, a gente tem com que certeza. investir na saúde da mulher, né? Eu acho que nós precisávamos ter, por exemplo, hoje um teste de prevenção resolveria o problema de quantas mulheres que estão com câncer que um simples teste de prevenção teria resolvido. E esses dias eu tenho escutado pessoas profissionais da saúde que têm falado justamente isso. Olha, vamos fomentar teste de prevenção em todas as cidades do Distrito Federal. Quantidade de mulheres, doenças Seria muito bom. que existem hoje, que seriam antecipadas com tudo isso. Então, eu tenho essas políticas para as mulheres. Eu quero trabalhar com coisas assim. Precisa, porque tem muitas mulheres até mesmo com a baixa estima, né? Tudo Exatamente. isso leva a mulher à baixa estima, A baixa né? estima. Às vezes a falta de um atendimento, às vezes a mulher ela não tem aquela condição viva ali de pagar um médico particular, mas ela tendo um apoio, né? Exatamente. Pastor Glaucio, muda e faz a diferença, Faz a né? Na vida diferença, da né? mulher, com Pois certeza. Entendeu? Porque é o que eu falei, assim, ela vai falar assim, não, eu posso, eu sou capaz. Claro. Na verdade, eu vou aqui abrir um parêntese. Na verdade, não só a mulher, mas toda pessoa pode ser o que ela quiser ser. Ela pode chegar onde ela quiser chegar, ela precisa somente acreditar nisso. Aí eu falo, o que Acreditar. você precisa fazer? Ter fé em Deus, trabalhar muito, que você consegue chegar lá. E ter pessoas assim como o senhor que incentiva essas mulheres, né, Juliana? E Juliana também, né? Pode ficar à vontade, Juliana. Assim, concluindo até a primeira pergunta que você me fez, que eu achei que não ficou 100% conclusa. respondido. É assim, o apoio, eu resolvi apoiar o meu marido quando ele trouxe essa novidade Aham. da candidatura, primeiro porque eu conheço o coração dele, sei que ele é um Sim. homem de caráter, um homem de Deus, uma pessoa muito séria. Segundo, porque eu vejo nele esse potencial, Que bom. né, para chegar lá, e eu sei que ele tem bons projetos. Eu sei que ele é uma pessoa que vai ser fiel a esses projetos. Que bom, Juliana. Que vai ser fiel aos valores e aos que ele desenvolveu aí ao longo da vida. Então, assim, não tem como não apoiá-lo. Eu estou aqui para apoiá-lo e para credibilizar o que ele está pretendendo fazer. E eu tive falando como mulher, né? Sim. Eu falei que eu tenho o prazer de ser esposa, mãe, mulher, submissa, porque eu tenho ao meu lado um marido que me apoia, que me incentiva,
que me impulsiona Sim, a ir adiante, né? A não esperar por ele, mas estar ali também conquistando o meu espaço. E eu acho que o casamento ele é uma parceria. Na verdade, a gente precisa disso, de parcerias, caminhar juntos. com certeza. E eu vejo que o desejo das mulheres não é se igualar ao homem, mas é ser respeitada como o ser que ela é, mulher. Com certeza. Né? Ser valorizada Com certeza. nas suas qualidades, no seu profissionalismo, em tudo que ela faz. A gente precisa desse reconhecimento. Agora eu pergunto, né, a pergunta para os dois ao mesmo tempo. O que vocês acham, né, de mulheres na política? Como que tem sido isso para vocês, né? Porque com certeza depois que as mulheres, Eu vou por dar exemplo, minha opinião bem rapidinho. Eu Tá. acho que faltam mais mulheres na política. mais mulheres na política, Eu acho né, que para faltam fazer mais a mulheres na diferença, política. É né? verdade. Eu acho que a mulher pode trazer coisas próprias dela, né? Que é a Aham. sensibilidade, né? E isso é muito importante. Então, com certeza, a política também é um lugar para mulheres. Eu amo política. Eu me sinto na política hoje através da vida do meu marido. Uhum. Existe algum tipo de projeto, senhor pastor Glaucio, que o senhor pretende nesse ano de 2023? Já estou profetizando, hein, gente? Ele é deputado distrital. Sim, Tomo posse em nome de Jesus. estamos Que o senhor quer trabalhando para isso. fazer, né, pela mulher? Existe? Pode ficar à vontade. Existe sim. Eu quero. Como eu falei, gente, eu busco muitas coisas, eu trago para a área social, Sim. porque. E nessa área social, quando eu digo social, ele envolve toda a vida familiar, a vida que a gente vive na sociedade. Então, Claro, com é certeza. escola, é o hospital, é a condição financeira, é moradia. Esses dias eu estava falando, gente, olha só, você já reparou que nós temos hoje programas de governo para pessoal de baixa renda? Ok. Nós temos hoje financiamento para pessoas que têm condições, uma renda acima de... Não, vou chutar um valor aí de 8 mil, 9 mil, 10 mil, consegue financiar um apartamento hoje pelas... Agora, cadê e as pessoas que ganham entre 2 mil reais e 8 mil reais, 9 mil reais? Isso. Qual é a política de governo para esse pessoal? Então, nós precisamos fomentar para essas pessoas. Aham. E muitas destas pessoas são mulheres que são donas de casa, que são Chefes de elas o família. arrimo de família, elas que são responsáveis Mães pela solteiras, casa. Mães né? solteiras. Mães solteiras. Então, a gente precisa trabalhar, buscar fomentar políticas públicas para que essas pessoas tenham acesso a financiamento de casa própria, não só o baixa renda. Porque às vezes ela morou numa região a vida inteira, agora tem que morar lá em outro lugar que ela nem conhece, não sabe nem onde é, e sem ter nenhuma ligação afetiva com aquele local. Então, a gente precisa ter políticas públicas que fomentem isso. Eu acho isso importante. Então, é uma Com das coisas que eu quero certeza. fomentar para as mulheres, porque eu vejo muitas mulheres hoje como a dona da casa. Ela que é responsável, ela tem os seus filhos, como eu disse, ela não precisa de um marido, e ela precisa ter dinheiro, precisa trabalhar, precisa... Hoje eu acho que uma das coisas que a gente precisa fomentar muito são as creches. Onde ela vai deixar o filho? Exatamente, Eu né? vi uma situação É um dos que me problemas que chocou. hoje Sim. ocorre, né? Eu vi no uma nosso situação que me Brasil. chocou aqui num bairro de Brasília, em que eu vi crianças com 3, 4 anos, a mãe chegou, botou esses meninos para fora, e aí aquela questão do conselho tutelar, porque a criança não pode ficar sozinha em casa abandonada. Então ela tirou os meninos de casa, fechou a porta e foi trabalhar. E os meninos ficaram de fora de casa, ela só retornava às 7 horas da noite. E as crianças o dia inteiro na rua. Eu tive que pegar aquelas crianças, coloquei na igreja, fui dar elas banho, fui dar roupa, fui vestir, fui dar elas comida, fui dar elas, mandar cobrar a hora de escola, colocar pessoas para dar aula, ensinando aquela criança a fazer dever de casa e tudo. E, sabe por quê? E não era uma creche, era igreja. É. Então, eu acho que a gente precisa pegar as instituições, e eu não estou falando de criar novas instituições, Sim. mas pegar as instituições que estão funcionando, como eu disse lá no início, e fomentar, e fortalecer, Com certeza. e investir para que eles possam fazer esse trabalho e receber. Por exemplo, acho que as mulheres precisam ter tratamento dentário. É. Como fomentar isso? Nós temos quantos profissionais dessa área que trabalham em Brasília inteira? Sim, Então, se sim. o governo fosse nesses profissionais e pedisse vagas a essas pessoas, talvez
como a título de algum tipo de compensação. Aham. E aí aquela pessoa diz, não, eu posso tratar 10 aqui no meu consultório, a compensação vai ser isso, seja ela fiscal, seja ela de alguma forma. Certo. E aí ele vai lá e, olha, eu vou oferecer dessas vagas, tantas vagas para as mulheres, tantas vagas para essas pessoas e tal. Então, eu acho que... eu estou falando para você de entendendo tudo. coisas que Tô são entendendo. práticas. Isso a gente teria em todas as áreas de Então, trabalho. gente, se a gente fôssemos conversar aqui, né, ficaríamos aqui a manhã tarde. toda, né? Então, pessoal, que pena, né, que o nosso podcast Brasília, aqui pela BR Brasil, já finalizou o tempo, né? Mas eu quero deixar, né, à vontade vocês para as suas considerações finais e sejam muito bem-vindos, sempre bem-vindos aqui o podcast Brasília Pelo BR Brasil. E deixe suas considerações finais, Pastor Glaucio, Juliana, E eu vou deixar a Juliana para falar que a gente primeiro. possa finalizar esse podcast Brasília. Quero só te agradecer, Liane, por essa oportunidade. É muito bom a gente poder expressar aquilo que a gente tem como objetivo, né? Que nem todo mundo conhece, mas através de um veículo como a rádio a gente pode expor e as pessoas saberem quem nós somos, né? Então, muito obrigada por essa oportunidade. Imagina, obrigada a vocês, sejam sempre muito bem-vindos. Pastor Glaucio, Eu quero agradecer essa oportunidade aqui, a BR Brasil, né? Rádio BR Brasil, é o podcast Brasília, por essa oportunidade. Eu falo que eu sou oriundo de rádio, trabalhei com rádio desde novo, na Rádio Bacana. Capital, depois Frequência da Paz, trabalhei já na Redentor, já fizemos programas. Então, já tive muito tempo esse contato com a rádio. Há pouco tempo estava na rádio ali na cidade do Guará, em outros lugares. Então, eu gostei de ter voltado desse ambiente de rádio, eu me sinto muito confortável, eu gosto de estar aqui, eu acho bacana, eu acho Que muito, legal. muito bom. Mas eu quero dizer aqui o seguinte, quero deixar aqui como a minha palavra aqui final, esse agradecimento primeiro à BR Brasil, à Rádio BR Brasil, a você, Eliane, pode por ficar à essa vontade. oportunidade. Obrigada a vocês pelo carinho. E eu queria agradecer pela oportunidade de falar desse projeto político que nós temos, né? E esse desejo de resgatar a dignidade da pessoa humana. Porque, para Sim. mim, eu digo sempre, que família e pessoas são o nosso maior patrimônio. O maior patrimônio que nós temos são as pessoas, são as famílias. Isso é o que tem de mais importante. Porque as outras coisas a gente tem hoje, amanhã pode não ter. Mas se você tem amigos, você tem pessoas que te acolhem, você consegue ir adiante. E eu acho que nós precisamos trazer isso para a política, dar essa dignidade, fazer projetos sociais e com as escolas, nos hospitais, em todas as áreas, para que a gente possa ter uma cidade melhor, mais segura, mais tranquila, com dignidade. Uma transformação e uma mudança, né? Exatamente, uma mudança. E eu falo que cada pessoa pode ser esse que vai transformar, que vai causar a mudança. Então, quero deixar meu agradecimento e dizer às pessoas que quiserem conhecer o nosso projeto político, que nos procure lá no Instagram, Glaucio Cunha Oficial, ou no Facebook também podem nos procurar lá como Glaucio Cunha Oficial, e a gente vai estar lá. Eles vão Com ver a minha certeza. história, né? Vão ver quem nós somos. Eu sou pastor em Brasília há 26 anos, casado com a mesma mulher há 27 anos. Ó, que bênção, hein? Eu faço agora em julho 27 anos de casado. E eu sou filho dessa cidade. Eu nasci no Rio, eu falo que foi por acidente de percurso. Gosto muito da cidade onde eu nasci. Mas eu fui criado em Brasília. Eu cheguei ia fazer 1 ano de idade. E de lá vivi aqui 49 anos. Eu tenho 50 anos. Já fui chamado para a política outras vezes. Achei que não era o tempo, precisava amadurecer, precisava ter mais conhecimento. Mas agora e agora chegou eu me o sinto tempo, pronto para ajudar a minha cidade a ser um lugar onde eu quero viver, Com onde a gente tenha certeza. dignidade, uma cidade linda, projetada e que ela continue sendo um lugar bom para se morar. Oh, gente, que maravilha. Então, pastor Glaucio, muito obrigada, tá? Amém. Muito obrigada pela sua presença, agradeço. muito obrigada pelo carinho. Juliana também. Obrigada, Eliane. Sejam sempre bem-vindos, tá? Os estúdios da BR Brasil estão abertos para vocês, tá bom? Obrigado. E Muito aos obrigada. nossos telespectadores, muito obrigada aí pela sua audiência, né? Obrigado a Você todos. ser um ouvinte. Obrigada a todos. Obrigado, Brasil. Obrigado, Brasília. Obrigado a você que também está Obrigado, aí fora do ouvintes. país. Muito obrigada pelo carinho de todos. Gente, E podcast. parabéns aos trabalhadores. É isso aí. Podcast Brasília para BR Brasil.